Muito bem. É um prazer e nessa oportunidade agradecer a Deus por estarmos aqui, ao Senhor que neste dia marcou conosco para que aqui estivéssemos. Quero agradecer nesta oportunidade ao pastor Cizino, que é exatamente aquele que está à frente desse grande projeto de missões, a sua esposa, a irmã Elba, a todas as irmãs que fazem a UFATS, por todo o carinho com quem sempre eu tenho sido recebido aqui na cidade de Camboriú. Quero nesse momento agradecer as irmãs do Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Mossoró, onde me congrego e trabalho com elas ali. Mulheres que me adotam em suas orações. As mulheres dos círculos de oração de todo o Brasil que me adotam em suas orações. Eu fiquei maravilhada, irmã Elba, eu não posso deixar de mencionar isso. Fazem 2 dias que eu recebo mensagens de mulheres de toda parte do país. Elas estão aqui se sentindo representadas. Ontem mesmo, fazendo conexão no aeroporto do Rio, não parava de chegar mensagem. Elas dizendo que estão intercedendo, que estão orando. Portanto, eu me sinto nesta manhã na responsabilidade também de representá-las em nome de Jesus. Quero falar da minha alegria de poder contribuir para o reino. E eu quero convidá-los para abrir a Bíblia, uma passagem bem conhecida. Não tenho pretensão alguma de trazer nenhuma mensagem inédita. Quero tão somente ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Livro de Juízes, capítulo de número 16. A começar do versículo 18, nós vamos ler apenas 3 versículos que diz assim a palavra do Senhor. Juízes 16, 18 a seguir. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-o do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Uma história bem conhecida, a história de Sansão. Sansão conhecido, seu nome significa pequeno sol. Quando Deus resolve no período sombrio da história de Israel, período dos juízes, Deus resolve levantar este homem por nome de Sansão. A Bíblia mostra o privilégio deste homem antes mesmo dele nascer. Sansão teve o privilégio de ter o seu nascimento predito por um anjo. Coisa que só aconteceu com Jesus e João Batista, o precursor de Cristo. Um homem que tinha uma vida projetada para a vitória. A Bíblia nos diz que naqueles dias, Sansão foi levantado em meio a 4 décadas, 40 anos de domínio filisteu. E estava chegando a hora que Deus queria intervir naquela história para mudar o quadro. E quando Deus levanta Sansão, a gente vê que ele teve muitos privilégios dados por Deus. Primeiro nós vamos ver que Deus manda anunciar o seu nascimento e manda avisar a sua mãe que o menino seria nazireu de Deus desde o ventre. E sobre a sua cabeça não passaria navalha. Vamos ver também que ele teve o privilégio de ser juiz do povo hebreu por 20 anos. E nós vimos que Sansão era da tribo de Dan. Dan era exatamente os descendentes de Bila, serva de Raquel, que ela tivera com Jacó. E a tribo de Dan, ela já tinha recebido da parte de Jacó, lá em Gênesis 49 e 16, Jacó, quando proferia a bênção sobre os seus filhos, ele já havia vaticinado: Dan julgará o seu povo. Portanto, Sansão estava debaixo também desta promessa. E nós vamos ver que este homem,
ele começa a entrar pelo caminho em que entra na contramão de Deus. O nazireado era um voto, como todos sabemos, um voto por tempo determinado ou vitalício. E o nazireu de Deus, ele tinha algumas restrições. Nazireado vem de nazir, de nazar, significa pôr à parte, separado. Portanto, ser o nazireu de Deus designava uma pessoa totalmente separada e consagrada a Deus. Não podia andar com mistura. Era alguém separado para servir a Deus e para a glória de Deus. O nazireado de Sansão foi uma escolha do próprio Deus, não foi um voto que Sansão fez. Foi Deus que escolheu antes mesmo dele nascer. No ventre da mulher de Manoá já havia um projeto. Deus já olhava para aquela mulher estéril, lhe abria a madre e nessa abertura de madre Deus já traçava um projeto. Vai nascer um menino e ele vai ser diferente. Ele será um nazireu. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu o tenho escolhido para que ele comece a libertar o meu povo do domínio dos filisteus. Ai, era tão sério o voto do nazireado que ele tinha que se separar de vinho e de bebida forte. Era tão sério o voto do nazireado que ele não poderia ter contato com nenhum corpo de morto, nem que fosse por familiares mais próximos como pai, mãe, irmãos. Era tão sério o voto do nazireado que se por acaso alguém tivesse uma morte súbita perto de um nazireu e esta morte súbita contaminasse o nazireado, todos os dias anteriores a esta morte seriam perdidos. O nazireu, ele tinha que retomar o voto, ele tinha que refazer a aliança. Ao 7º dia ele raparia a cabeça, ao 8º dia ele levaria uma oferta para a porta da tenda da congregação e apresentava perante o sacerdote. Era algo muito sério. Não era um Deus que brinca chamando alguém para brincar. É um Deus que é sério, que chama alguém que Ele quer usar para servi-lo na sua obra. Muito sério o voto nazireado. A Bíblia diz que nem beberagem de uva. E o que era beberagem de uva? Eram restos de uvas espremidas que eram colocadas na água e elas ficavam lá de molho. Nada disso Sansão poderia se aproximar. Nem da beberagem de uva que a gente costuma chamar lá no nosso Nordeste de ponche. Nada da videira. Do caroço à casca, Sansão poderia consumir. E sobre a sua cabeça não passaria navalha e as guedelhas do seu cabelo permaneceriam conservadas. Mas por que isso? Por que trago isto aqui nesta manhã? Temos que ter a consciência que chamado de Deus envolve seriedade. Chamado de Deus envolve renúncia. Chamado de Deus envolve propósito. Chamado de Deus envolve compromisso de uma alma desejosa a se sacrificar e dizer: estou aqui e quero ser usado para o teu louvor, para a tua glória. Estou aqui e sou separado por ti para este ministério. Era um voto muito sério. Aleluia. Não poderia se aproximar de corpo de ninguém morto. Não poderia beber nada da uva. Não poderia ter contato com nada que viesse da videira. Aleluia. Mas o mais importante, aleluia, é que Deus não nos chama para renunciar sem que a recompensa seja muito mais gratificante. É muito melhor deixar os caroços e as uvas e saber que a presença de Deus está na sua vida. E aonde você for, Ele vai. E o que Ele mandar você falar, Ele fala. E aonde você entrar, Ele abre porta. Ai, tchou, me anda, subia. O zelo de Deus com os nazireus era tanto que nós encontramos Deus usando o profeta Amós, lá no capítulo 12, capítulo 2, versículo 11 e 12, Deus usa Amós para falar como Israel estava tratando o padrão divino dele para os nazireus. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo um Deus que não mudou o padrão e vejo uma geração que quer um padrão elástico de Deus. Dai cá sobre de cá de sobre.
Eu não vou sair daqui nesta manhã sem entregar tudo que Deus tem me confiado. Eu não vim de longe para brincar aqui. Aí Deus usa mais e diz: dentre os vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens levanteis nazireus. Aos nazireus tu deste beber vinho, e aos profetas tu disseste não profetizastes. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Israel, você está tão contaminado que você não suporta ver ninguém que tem padrão de Deus na vida. Israel, você está tão contaminado que você não quer mais ouvir profeta. Escute, nesta manhã, quem veio aqui vai escutar profeta de Deus. Sobre que há. Nós estamos vivendo dias de amores. Se dizem que tem chamada, é chamada para todo lado. Chamada tem muito. O que está faltando é vida. É chamada para tudo quanto é lado. Mão nasce, já é isso, aquilo outro. Está faltando vida. E já não suportam mais ouvir falar em padrão divino. Mas a rejeição ao padrão de Deus não invalida o que Deus é. Deus é santo. No capítulo 13 nós vamos ver o privilégio da escolha de Sansão. Quando o anjo anuncia a sua mãe e diz: o menino será nazireu, consagrado a Deus, e ele começará a livrar o povo do domínio dos filisteus. Era muito grande. Já imaginou a grandeza do seu chamado? Já imaginou a grandeza do seu chamado? Muita gente poderia estar aqui, mas ele lhe chamou. Isso é grandeza de Deus na sua vida. Você foi escolhido no meio de uma parentela corrupta, no meio de uma parentela pagã, no meio de uma parentela idólatra. Mas olha você aqui, isto é escolha de Deus. De Boique. Mas na verdade, quem eram os filisteus? Ainda hoje há muita controvérsia de quem eram os filisteus. Se era um povo só ou se era uma confederação de povos. Eram povos que tinham emigrado do mar Egeu para o leste do mar Mediterrâneo. Aleluia. E o que me chama a atenção no capítulo 13 é que se Sansão tivesse tido a preocupação de seu pai, ele teria se dado bem melhor. Quando Manoá vai conversar com o anjo, diz: venha cá. Primeira coisa que eu quero saber: qual será o modo de viver do menino? Ai, que achobria. Manoá sabia que uma escolha daquele porto envolvia modo de vida. Ai, que obiaço. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Sansão nasce. E no capítulo 13, versículo 25 diz: e o Espírito do Senhor começou a impelir. E na versão NVI diz: e o Espírito de Deus começou a agir nele. E quando o Espírito de Deus começa a agir em alguém, meu querido, ai, não tem beleza maior. Ele é fraco, fica forte. Ele é feio, fica bonito. Ele é apagado, ele desponta. Ei, quando o Espírito de Deus entra na história, a situação muda, a força chega, a graça transborda, a ousadia. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Quando chegamos no capítulo 14, eu digo que o capítulo 14 foi o pontapé inicial da queda de Sansão. Quando chegamos no capítulo 14, nós vamos ver onde tudo começou. Sansão ultrapassa a linha de contentamento.
E quando alguém ultrapassa a linha de contentamento, o campo fica perigoso, se torna campo minado. Sansão ultrapassa no capítulo 14 essa linha de contentamento. Sansão tinha um chamado de Deus. Sansão tinha uma boa preparação. Ele tinha sinais e maravilhas. Ele tinha bênção gloriosa de Deus na sua vida. Ele tinha longevidade na obra. Ele tinha a presença marcante e tangível do Espírito. Ele tinha uma nação inteira esperando no seu chamado. Sansão tinha muitos motivos de ficar feliz e satisfeito com o que ele já tinha. Mas Sansão incorreu num erro que qualquer obreiro pode incorrer. A insatisfação. É Deus te abençoando e você querendo mais. É Deus te honrando e você querendo mais. É você achando que a sua estrelinha está muito apagada, que Deus devia botar ela para brilhar mais. É você achar que o seu nome lá no rodapé do cartaz é humilhante. E você queria letras garrafais em outdoor. Ei, chamado não é estrelismo. Chamado é sacrifício. Chamado é vida. Chamado é compromisso. Chamado é altar. E altar tem derramamento de sangue. Altar tem derramamento de lágrima. Altar tem preço. Ninja! Rebaico! Reboi! Está entendendo o que Deus está falando? Daqui. Nesta manhã vai cair por terra a mentira de Satanás para te tirar da rota, como embaixatriz do céu, e na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno nesta manhã que esta mentira vai cair por terra. Você vai sair daqui com a identidade de servo e ela te basta. Recebe! Darei que obiandarraço. Quando ultrapassamos a linha do contentamento, o nosso coração se torna um solo fértil para a cobiça, para o engano, para o pecado, para a insubmissão, para a ingratidão. Tudo isso brota quando um coração falta contentamento. Contentamento traz concorrência. O descontentamento traz a concorrência. A competição. É todo mundo dentro do reino, mas querendo competir. Querendo mostrar quem pode mais, quem faz mais, quem canta mais, quem é mais, quem vende mais, quem chega mais, quem brilha mais. Acaba com isso. Aprenda a ser crente. Aprende a ser crente. Aqui quem brilha é Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, o povo é dEle, a palavra é dEle, a unção é dEle, o pastor é dEle, o obreiro é dEle, a salva é dEle, as ofertas é dEle, a mulher é dEle. Aqui é tudo Ele. Dele, por Ele e para Ele. Aleluia. Vejo um Sansão dominado agora. Neste capítulo, quando a insatisfação chega, vejo agora um Sansão dominado por apetites carnais. Um Sansão que agora se agrada de uma timinita e diz ao pai: tomai-me esta porque me agrada os olhos. Ei, tem tanta gente pegando coisa que agrada os olhos. O importante não é agradar os seus olhos, meu filho. O negócio é agradar os olhos de Deus. Aí é outra história. Aí é outra história. A experiência de Sansão nas vinhas de Tímina dava para Sansão entender a grandeza do seu chamado. A Bíblia diz que quando ele vai passando pelas vinhas de Tímina, um filho de leão sai ao seu encontro bramando. E a Bíblia diz que Sansão fende-o de alto a baixo.
A Bíblia não diz como, mas eu penso cá com os meus botões, pastor Cezino, que Sansão agarrou na boca do leão e vai uma mão para lá e vem outra para cá. E abriu aquele leão. E a Bíblia diz que ele fendeu como se fende um cabrito. Sabe por quê? Aonde o Espírito de Deus está, acontecem coisas que ninguém explica. Aquela situação que você está vivendo lá na sua casa e tem tentado resolver. Aquela situação lá na sua igreja que você tem tentado resolver. Gasta menos tempo na internet e mais tempo nos pés de Jesus que o negócio vai sair, viu? Dai, cho, biande, cai. Um filho de leão sai-lhe ao encontro, mas a Bíblia diz, mas o Espírito do Senhor se apossou dele, a Bíblia diz, mas tão possantemente. Ele fende aquele leão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fende aquele leão. Quantos filhos de leão não já saiu ao seu encontro bramando, certo que ia lhe tragar? Quantos filhos de leão você não já teve que se deparar com eles? Quantos filhos de leão saiu, você pensou, eu agora estou destruído, eu agora acabei, agora não tem saída, mas o Espírito do Senhor entrou em cena e você conseguiu fender o leão, e o leão parou de bramar. Ei, escute, não se incomode com os filhos de leão que vão se levantar na sua trajetória. Queira a companhia do Espírito de Deus. Aonde tem companhia do Espírito de Deus, filho de leão cai por terra. Aonde tem a companhia do Espírito de Deus, mentira cai por terra, disse cai por terra, obra do engano cai por terra. Queira a companhia do Espírito de Deus. Leão fendido, morto. Outro dia Sansão vai visitar a Teminita e resolve, a Bíblia diz, apartando-se ele do caminho para ver o cadáver. Em outras versões diz, saiu ele do caminho para ver o corpo morto. Agora eu pergunto aqui, que é que quer crente que tem chamada de Deus se apartando para ir ver cadáver? Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou, brada naquele lugar, que quem tem chamada de Deus, não pode se apartar do caminho para ir ao encontro de cadáver. Ai, que obituvrista. Aleluia. E quando ele vai visitar o cadáver, o que é que tinha lá para atrair? Mel. Mel. Não parecia de cadáver tem mel, esse tinha. Mel. O problema não é o mel, meu filho. O problema é a fonte. Tchau, viu? De mim, ei, tchau. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O problema é a fonte. Sansão pega o mel e sai comendo o mel, e quer distribuir o mel, e mel para papai, e mel para mamãe. Vai dando mel. Mas mel era de carcaça. Mel era de carcaça. Pode ser doce, mas vem de carcaça. O problema não era o mel, meu filho. E a gente vê Sansão, um Sansão que já estava se escondendo. Tudo o que você faz e que você procura esconder, ele escondeu dos seus pais e não disse que tinha tirado do corpo do leão morto. Tudo o que você faz e precisa ser escondido é porque não é lícito.
A mensagenzinha na internet, mas minha esposa não pode ver, porque não é lícito. Não é só uma amiguinha que eu converso com ela na sala de bate-papo, mas ninguém pode ver, porque não é lícito. Não é só alguém que me elogia no telefone, vai comendo mel de carcaça, vai comendo mel de carcaça. Nesta manhã, você vai sair daqui sabendo que aquele mel é de carcaça. Diba! Eu estou sentindo uma coisa gloriosa da parte de Deus neste lugar. Pá! Pá! Fortalezas estão sendo quebradas. Pá! Fortalezas estão sendo destruídas na autoridade do nome de Jesus. Pá! Está sendo quebrada algemas. Pá! Pá! Chu! Mi! Cha! Pá! 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 Rá! Pá! Chu! Pá! Chu! Riba! Cha! Cha! Ei, você vai sair daqui, mas vai chegar lá e o homem vai estar livre. Livre. Nei chorimi que obia. Nei que araba. Ribai hapo. Nei que seja Deus. As infantilidades de Sansão só lhe trouxeram problemas. Não dá para ser infantil quando você tem uma chamada, porque chamada é coisa muito séria. Sansão, além de comer o mel, de dar o mel ao pai e à mãe, ainda leva um enigma para brincar em 7 dias de bodas. E o enigma era: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. 7 dias das bodas, em 3 dias os filisteus não puderam declarar o enigma, até que conseguiram convencer a noiva de Sansão. A história é bem conhecida. O enigma é revelado, e aquela mulher passa os dias das bodas. Capítulo 14, versículo 17 diz que ela chorou diante dele os 7 dias. E ele declarou porque ela o importunava: vai brincar com Timinita, vê se ela não te chantageia, te arrebenta todinho, vai. Timinita não tem pena de hebreu. Aleluia. E para pagar aquela brincadeira, Sansão mata 30 asquelonitas, para trazer exatamente o pagamento da brincadeira, do enigma. Não estou querendo aqui defender a cidade de Asquelon. A cidade de Asquelon, ela foi condenada por Amós, por Sofonias e Zacarias.
Mas estou falando aqui de um Sansão que entra pelo caminho da infantilidade. Quando chegamos ao capítulo 15, nós vamos ver que Sansão resolve se vingar dos filisteus, porque a sua noiva teria sido dada a outro. E ele põe fogo na seara dos filisteus, pega 300 raposas, junta cauda a cauda e solta na seara. A Bíblia diz que o fogo pegou e foi embora toda a plantação de trigo, vinhas e olivais. Tudo destruído. Porque Sansão fez assim. Diz mais o texto que Sansão feriu-os com grande ferimento e fez uma terrível matança. Sansão se esconde. Vai se esconder na rocha de Etã. O termo Etã é um termo árabe que significa fortificação de pedra. Sansão desce, porque Etã ficava em Judá, mas ficava mais baixo de altitude, e por isso que a Bíblia diz, e desceu para a rocha de Etã. Sansão desce e vai habitar ali, e de repente chega, os filisteus invadem Judá, e para capturar Sansão, e os judeus que estavam ali, vão lá em Sansão e dizem, não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós, por que nos fizeste isto? Amarram Sansão com 2 cordas novas. E saem com Sansão da rocha de Etã para entregá-lo aos filisteus. Eu me lembro que a primeira vez que eu li a história de Sansão, eu chorei alguns dias, toda vez que eu me lembrava. Por que chorou, irmã Aparecida? Porque vi alguém que tinha tudo para ter uma vida diferente. Alguém que Deus já tinha dito, você tem só que desenvolver, eu já lhe dei o aval para o projeto. Ai, que sobre que Sansão é amarrado pelo seu povo com 2 cordas novas. E o que me chama a atenção nessa passagem, aleluia, é que quando esses 3.000 homens de Judá descem a Sansão e vão questioná-lo e amarram com as 2 cordas novas e o entregam aos filisteus, a Bíblia diz que os filisteus saíram ao encontro de Sansão jubilando, certo que naquela hora iriam colocar a mão em Sansão. A seara deles estava queimada, não havia mais trigo, não havia mais vinho, não havia mais olivais. Mas quando o Espírito do Senhor naquele momento se apossa de Sansão, aleluia, a Bíblia diz que as cordas que o amarravam se tornaram como fios de linho queimado no fogo, aleluia, e Sansão consegue se desvencilhar de uma forma rápida. Sabe por quê? Porque há um Deus fiel no céu e que sabe acabar com farra de filisteu. Há um Deus fiel que sabe acabar farra de filisteu. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que ninguém pode ficar muito tempo em cima do muro. O problema é que estamos vivendo uma geração de crentes que estão perdendo a identidade dia após dia e não estão percebendo a perda desta identidade. É uma Maria vai com as outras e um João cheio de mistura, que você fica sem saber, é crente ou não é? É manhã de decisão, decida-se, é hebreu ou é filisteu? É manhã de decisão, decida-se, porque um grande clamor já se escuta dos 4 cantos da terra. A nossa hora chegou, avançai, 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 não dá para brincar, é hora de avançar. Ai, Jori, me ande raço. Não dá para ficar somente querendo a parte favorável da chamada, o poder, a glória, o reconhecimento. E a renúncia, e o compromisso, e o calvário. Onde é que fica? Aleluia. Aquelas cordas são destruídas. E Sansão, com uma queixada de jumento, fere 1000 homens.
Novamente Sansão se aproxima de uma carcaça. Pensa num rapaz para gostar de carcaça, era Sansão. Novamente se aproxima de uma carcaça. Pega a queixada e usa. Aos olhos dele parecia que estava tudo bem. Eu estou tendo força. Eu estou indo, eu estou agindo, eu estou me sentindo bem. Eu estou conseguindo me desvencilhar dos filisteus. Sansão clama com sede. E diz: o Senhor, tu fizeste por mim um grande livramento. Morreria, pois, eu e cairia na mão dos incircuncisos. E o Senhor fende uma rocha. E aquele lugar é chamado de En-Acoré, a fonte do que clama. Deus fende uma rocha para brotar água para Sansão beber. É um Deus que cuida ou não é? Dá para você olhar para esse crente bonito que está do teu lado e dizer assim: ei, em matéria de cuidado ninguém vai com o nosso Deus, não. Em matéria de cuidado ninguém vai com o nosso Deus. Por isso que o salmista diz: que povo há tão chegado a ti como é este teu povo. Aleluia. Mas não estava nada bem. A seara queimada e os 1000 homens mortos não foram frutos de Sansão para trazer liberdade à sua nação. Foram por questões pessoais. Questões pessoais. Sansão gostava de mostrar que era forte. E quando eu estava estudando um dia pela madrugada, o Senhor me fez uma pergunta. E o Senhor disse: Aparecida, pergunta lá para o meu povo. O que teria acontecido se antes de Sansão ter a queda fragorosa que ele teve no capítulo 16, se antes de Sansão ter caído aquela queda tão grande, o que teria acontecido se Sansão tivesse tido a iniciativa de querer renovar uma aliança? Nesta manhã você tem a oportunidade de tomar a iniciativa para um renovo de aliança. Aleluia. Chegou a hora de Sansão colher os frutos amargos da sua vida e do seu estilo de vida. Chegou a hora. Aleluia. E no capítulo 16 nós encontramos a queda de Sansão. A vida de contraste. Se associando a más companhias, se envolvendo com prostituta, logo no capítulo 16, no comecinho do capítulo. Se envolvendo com timinita, se aproximando de carcaça, violando o seu voto. Sansão não teve o cuidado de honrar a Deus como um nazireu. Ele violou o princípio de viver separado para Deus. Adotou um padrão de vida imoral. Maculou a nobreza do seu chamado. Ninguém mancha chamado sem pagar preço. Não conheço um que macule o seu chamado e não pague preço. Aleluia. O ministério de Sansão foi um ministério ineficiente. Ele não conseguiu durante os 20 anos a liberdade, a libertação permanente para Israel que o seu povo necessitava. 20 anos de oportunidade para um homem, uma nação desmoralizada, o povo subjugado e um juiz que resolvia passear em casa de prostituta. Um homem que era para ser a representatividade de Deus no meio do seu povo, se envolvendo com carcaça. Um homem que tinha sido separado para um ministério poderoso, agora brincando de enigma. Ai, que sobre. Deus. O homem que era para ser o referencial de Deus, agora virando motivo de chacota. A Bíblia não diz, mas alguém deve ter naquele dia comentado: quem? Sansão? Aquele juiz lá de Israel? Aquele ali não é de nada não, pai. Aquele ali vive dando umas passeadinhas ali no Ribeiro de Soré, que já tem um casinho com Dalila, foi o mesmo que se envolveu com a Timinita. Aquele crente é um crente sem futuro, rapaz.
Porque, olha, pensa de um povo que quer ver crente, crente é o mundo. O mundo pode não querer Jesus, mas ele quer que aqueles que se declaram crentes sejam crentes de verdade. O mundo exige isso. Ai, que assobria. Em Gaza, envolvido com prostituta, cidade portuária. Gaza era uma cidade importante, havia sido uma rota comercial, uma rota militar desde a época dos cananeus. Uma fortaleza, era a cidade com porta com ferrolhos. O povo, quando viu Sansão em Gaza, os filisteus tinham uma sede em Sansão grande. Era assim, olhando Sansão com uma lupa, procurando Sansão como quem está guiando assim com flashlight. E é assim que Satanás faz comigo e faz com você. É procurando você 24 horas. Uma certa vez um pastor me disse: irmã Aparecida, o ministério que Deus tem lhe dado, Deus me manda dizer uma palavra. Satanás vive lhe mirando, procurando. Não pose não, porque pousou, morreu. Mas tem uma coisa: há um Deus do céu, poderoso em pontaria, cuidadoso, zeloso com crente fiel. Adore a este Deus porque Ele é digno. Adore a Ele porque Ele é santo. Adore a Ele porque Ele é fiel. Adore a Ele porque é grande. Adore a Ele porque Ele é majestoso. Adore, Pai da eternidade, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, estrela da manhã, o rebento de Jessé, o renovo de Davi, a resplandecente estrela, a fortaleza, o possante de Jacó, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o amigo fiel, o conselheiro, o guardião das almas. Já! Aleluia. Os filisteus procuravam uma oportunidade para pegar Sansão. Quando souberam que Sansão está em Gaza, é aqui que a gente faz. Gaza fazia parte das 5 principais cidades confederadas dos filisteus. Vamos aqui. Cercam a cidade, colocam espia na porta. O homem agora é nosso. Agora o homem morre. Agora o homem morre. Está pensando o quê? Aqui eu estou ladeada por homens e mulheres de Deus. Está pensando o quê? Tem gente que está aqui, na mira do diabo faz tempo. Mas tem uma coisa, é ele mirando e Deus tirando a rota da mira. Ele mirando e Deus tirando a rota da mira. Ele mirando e Deus tirando a rota da mira. Tem gente que está aqui hoje, que só está aqui hoje, porque Deus tirou da rota da mira. Agora tem outros que já está baleado faz tempo. Ai, que eu súplica. Sansão deitado, espias na porta, a captura parecia certa. Mas e agora? O que é que acontece? O que acontece é que Sansão se levanta à meia-noite. E a Bíblia nos diz mais uma vez que Sansão consegue triunfar. Aleluia. Pega a porta da cidade, as ombreiras, com tranca e tudo, pastor Gilvan. Bota nas costas e chinela procurando, lá para de frente de Hebron, 60 quilômetros. Ei, para você levar uma porta de cidade no ombro, 60 quilômetros, não tem outra explicativa não. Sabe o que é? A força do forte. A força do forte. A força do forte. Você prega aqui, prega ali, prega acolá, dá conta do seu trabalho, dá conta do ministério, dá conta da igreja. O que é isso? É força de quem é forte. Vai deixar as portas de Gaza lá em cima de Hebron, no monte de Hebron. Mas os gazitas ficaram com Sansão, engasgado. Sabe por quê? Porque as portas da cidade representavam a sua resistência, a sua força, a sua supremacia. E esse ato de Sansão humilhou sobremaneira os gazitas. Aleluia. Depois do episódio de Gaza, Sansão se envolve com Dalila. E foi a brecha que os filisteus encontraram.
moradora do Vale de Soreque, em hebraico chamado Ribeiro de Soreque, que fazia fronteira entre a tribo de Dan e os filisteus. E os filisteus já sabiam da vulnerabilidade de Sansão. Vão a Dalila e dizem: eu quero somente que você vai persuadir o homem, para ele declarar em que consiste a sua grande força. O nosso adversário, ele é muito observador. Você pode até não conhecer as áreas suas vulneráveis, mas ele conhece. Ele é observador. Eu quero saber somente isso, o segredo da força. Ai, meu querido. Sansão estava quebrando a aliança, e quem quebra a aliança dá legalidade para o adversário, para o inimigo agir na sua vida. Paulo, escrevendo aos crentes da galáxia, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, e não vos torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Você lá no mundo era marionete de prostituta, aceitou Jesus, o que é que quer passeando em casa de prostituta? Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, 1 capítulo 6, versículo 2, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É você quem tem que não se deixar dominar. É você que cuida para que a área do domínio não seja vencida. Aleluia. Aí Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: de quem um homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Sansão agora estava escravo, subjugado. Dalila foi instruída, irmãos, pelos príncipes dos filisteus, e durante todo o período de sedução, Dalila tinha espias escondidos, esperando só a hora do ataque. Está pensando que Dalila é uma menina inocente? Dalila de inocente não tem uma letra. Dalila sabia o que estava fazendo. A hora de vencer a tentação é quando ela chega. Nunca pense que você é forte para brincar com sedução. Com sedução ninguém brinca. Com sedução se faz como José: foge, corre. Ai, tchobiaço. Aí Sansão começa a brincar. Dalila disse: eu quero saber em que consiste a tua força. Vamos brincar. Começa a brincar, infantil. Não convém ao homem de Deus infantilidade. Infantil. É homem de Deus, é. Aí depois fica de face, de bate-papo. Mulher de Deus com bate-papo. Conversa é essa, minha irmã? Toma promo, crente. Te ajeita. Os irmãos não censurem não, mas porque onde eu passo nesse Brasil todinho é com o meu nordestinês. E eu não vou mudar porque estou aqui não. Foi desse jeito que Deus me levantou e é desse jeito que eu tenho que caminhar. Tchúbia! Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro o parênteses, Deus fala com alguém. Pastor Gilvan, lá no começo do meu ministério, eu começava a ver as irmãs pregando, tudo durinha, quietinha no púlpito. E era só mensagem de ajuda, de conforto. E Deus só fazia assim comigo. Eu entrei em conflito. Se Jesus, tu usas as irmãs de uma forma tão bonitinha, quietinha no púlpito, mensagem de conforto, eu quero também assim. Faça comigo assim. E fiquei em conflito, pastor Gilvan. Passei 1 mês em conflito, pastor Silas, 2 meses em conflito, e o conflito permanecendo. Quando foi um dia, foi uma caravana do círculo de oração, e eu ia para Natal. E ninguém sabia que eu estava naquele conflito. Jesus, eu quero ser assim. E sabe o que foi que aconteceu? Estou sentada lá nos últimos bancos daquele ônibus. De repente as irmãs começam a cantar. As irmãs sabem como é viagem de caravana, corim, né? Onde tem mulher, tem fogo. Onde tem fogo, tem revelação. Onde tem revelação, Deus se manifesta. Ipa! Ipa! Lá Deus tomou uma irmã lá no começo do ônibus, vem machando, eu não estava, disse: mulher, tenho visto o teu conflito. E como tu diz, me use assim. Mas digo para ti, eu uso umas de uma forma e outras de outra. E tu não é instrumento, contigo faço eu diferente. Eu te uso como trovão. Aguarda! Que o trovão vai chegar aí, Loanda. O trovão está chegando. Tchau.
Fica naquilo que Deus te chamou. Se é como trovão, é trovão. Se é serrota, é serrota. Se é martelo, é martelo. Se é enxada, é enxada. Se é lixa, é lixa. Seja original. Tchau. Os filisteus queriam saber a origem da força de Sansão. O que mais incomodava os filisteus, sabe o que era? A força. A força de Sansão. De onde vem essa força? Quem o dá essa força? Aleluia. Aí Sansão fica brincando. Me amarra com 7 vergas de vime fresco. Vime fresco, sabe o que era? Eram cordas de couro usadas no arcos de guerra e instrumentos musicais. E a Bíblia diz que aquelas cordas, elas foram quebradas. Aleluia. Como o fio da estopa ao cheiro do fogo. Me amarra com cordas novas. Coloca minhas tranças na máquina de tear e vai brincando com a sedução. E não vai percebendo que cada vez que se brinca com sedução, mais fica amarrado nela. A mocinha liga e diz: olha, eu acho o senhor a voz tão bonita. Ai, é? Como é seu nome? Vai dando trela pro cão, vai. Achei tão bonita sua foto em canto fulano de tal. O senhor é casado? É. Mas a sua esposa nunca lhe acompanha? Ela não gosta de viajar. Vai dando corda pro diabo, vai. Depois está amarrado, sem força. Vai querer sair da situação, a força foi embora. A hora de sair é hoje. Hoje é a hora de sair. Na terceira vez, quando as suas tranças estavam amarradas na máquina de tear, ele arrebenta tudo. E novamente ele entra na chantagem. Dalila tem uma chantagem clara. Só que Sansão estava tão iludido, tão ludibriado. Porque pecado, ninguém pode esquecer que pecado é obra de engano. Cabra está lá, nem está percebendo. Pecado é obra do engano. Sansão estava tão iludido, tão ludibriado, que não percebeu. A sua cegueira espiritual impediu Sansão de despertar naquela hora. A Bíblia diz que Dalila importunou ele e o cansava dia após dia. A alma de Sansão angustiou-se até a morte. O nosso inimigo é muito persistente. Ele tenta 1, 2, 3. Se você não der brecha, ele ainda continua tentando. Imagine você dando. Imagine dando. Quando Sansão abre, aleluia, o seu segredo, eu fico com minha alma quebrantada, porque vejo um Sansão que tinha tudo para vencer, agora fragilizado. Vejo um Sansão, juiz do seu povo, virando marionete de uma raposa chamada Dalila. Camarada, só pegar 300 raposas e tirar proveito da situação. Mas a raposa chamada Dalila, ele não soube dominar. Lembra de quando Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 32, os fariseus chegaram para Jesus e disseram: tira daqui porque Herodes está querendo matar. Jesus manda um recado e diz: diga àquela raposa, eu expulso o demônio e curo hoje e amanhã, e ao terceiro dia serei consumado. Quando a Bíblia usa, quando essa linguagem de raposa é usada no cenário bíblico e é usado para se referir a pessoa, está falando de malandragem, astúcia. A raposa, ela é bicho astuto. Onde carnívoros não conseguem se estabelecer, ela se estabelece, monta território e vence. A raposa é tão perigosa que para poder ela caçar uma presa, ela consegue nadar e andar no brejo, nos atoleiros, mas ela chega lá na presa. A raposa chamada Dalila, Sansão não conseguiu se desvencilhar dela. Glória a Deus. O envolvimento de um nazireu com uma pagã representa claramente, mostra o ápice da cegueira espiritual de Sansão.
Sansão estava cego. A Bíblia diz que Sansão descobriu-lhe todo o seu coração e disse: sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e na minha cabeça nunca passou navalha. A sagacidade de Dalila era tão grande, ela ia receber 1.100 moedas de prata de cada príncipe dos filisteus. Aleluia. Não brinque não, meu querido. No colo de Dalila o preço é alto. É alto. E o texto diz que Sansão diz: sairei como antes e me livrarei. Autoconfiança, autossuficiência. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Tem tanta gente achando que, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou me sair de última hora. Vigie, 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 vigie. Não dê trela para sedução não. Escape enquanto é tempo. Vigie. Sansão pensou que Deus não deixaria. Mas como é que pode, irmã Aparecida? O homem agora mesmo estava amarrando cauda de raposa. O homem agora mesmo estava levando as portas de Gaza no ombro. O homem era uma potência. O homem pegava a queixada, matava 1000. O homem era cheio do dom, cheio de Deus. Romanos 11. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tem muita gente confundindo, sabe o quê? Confundindo o dom com passaporte para ir para o céu. Se brincar, vai para o inferno com dom e tudo. Aleluia. Arrancar os olhos. Sansão desce a Gaza, amarrado com 2 cadeias de bronze, mutilado, cego e moendo na casa do cárcere. Uma atividade feminina. Sabe o que isso me ensina? Enquanto eu honro a Deus, Ele me honra. Enquanto eu honro a Deus, Ele me honra. Se existe um Deus que merece que nós sejamos fiéis, é esse nosso Deus, porque a fidelidade dele é tremenda. Quando você lê o Salmo 89, você tem uma aula de fidelidade, falando a respeito da fidelidade de Deus com Davi. O Senhor diz: a minha fidelidade e o meu amor o acompanhará, e pelo meu nome ele aumentará o seu poder. Se os seus filhos pecarem, forem rebeldes e desobedecer a minha lei, eu castigarei os seus filhos pelo seu pecado, mas dele não afastarei o meu amor. Jamais desistirei da minha aliança e nem modificarei o que saiu dos meus lábios. Isso é fidelidade. Sansão vai moer na casa do cárcere. Foi traído, trapaceado, mutilado, preso, humilhado, ridicularizado. Mandam chamar Sansão preso com olhos vazados para brincar. Para brincar no dia da festa nacional do deus Dagon. Eu imagino o cenário, uma casa que a Bíblia diz que só em cima do telhado havia 3.000 homens e mulheres. A alegria era tanto que a Bíblia diz que quando Sansão chega, os príncipes dos filisteus fazem uma apresentação. Nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo. Quando o povo vê Sansão, a Bíblia diz que o povo adota o refrão dos príncipes. Diz: nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e aquele que multiplicava os nossos mortos. Sansão era o terror dos filisteus, mas agora estava ali, mutilado, preso, subjugado, morrendo na casa do cárcere. Sabe por quê? Ou você aceita ficar no lugar onde Deus lhe colocou, honrar a chamada dele na sua vida, ou então você vai virar marionete. Escute o que Deus tem colocado. Hoje é dia de despertar. Hoje é dia de ver o projeto e a grandeza de Deus na sua vida. Não permita que seja maculado a chamada de Deus na sua vida. Uma multidão, todos estavam esperando para ver Sansão brincar. Agora vem cá, irmã Maria. Será que eu vou achar que Deus ia chamar um homem do porte de Sansão para ele estar brincando, se vindo de marionete para filisteu? Deus não chamou a gente para servir de marionete para filisteu, não. Deus chamou a gente para colocar um ponto final em farra de filisteu.
É manhã de decisão. É hebreu ou filisteu? Vai brincar com marionete de pecado ou vai deixar Deus agir? Aleluia. A hora em que o Espírito de Deus enche o coração de Sansão de fé. Sabe o que eu estava imaginando? Qual foi o sentimento, pastor, de Sansão quando ele chegou naquela casa e ouviu o brado do povo? Nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Qual foi o sentimento de Sansão? Você já parou para pensar nisso? Sansão cego, amarrado com 2 cadeiras de bronze, totalmente humilhado, subjugado, sendo levado por alguém, porque não sabia mais nenhum caminho. A Bíblia não diz que foi um sentimento, mas eu sei que no coração de Sansão já tinha brotado arrependimento. E onde brota arrependimento, chega misericórdia. Onde brota arrependimento, chega restauração. Aonde brota arrependimento, começa tudo outra vez. Recomeço está chegando, restauração está chegando, renovo está chegando. E o coração de Sansão se enche de fé. E ele diz: leve-me para que eu apalpe as colunas. Aleluia. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Coloca Sansão perto das colunas. Ah, nós temos um Deus fiel que Ele não deixa de ser parceiro. Quando Deus veio o arrependimento no coração de Sansão, Deus disse: o cabelo já tinha começado a crescer. Deus disse: eu vou honrar Sansão mais uma vez. Oh, aleluia. Sansão faz uma declaração muito difícil: morra eu com os filisteus. Aleluia. Deus, me escuta e deixa-me que eu me vingue. Oh Deus, só mais esta vez. Morra eu com os filisteus. E quando Sansão abala as estruturas da casa, a Bíblia diz: Sansão matou muito mais na sua morte do que o que ele havia matado em vida. O que eu quero dizer nesta manhã: a vitória de Deus para quem é fiel, a vitória de Deus para quem honra chamado. Deus não nos chamou para ser marionete de raposa. Deus não nos chamou para estar brincando com sedução. Deus não nos chamou para estar sendo infantil na sua obra. Deus nos tem honrado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos levantado. Honre o chamado de Deus, honre a credencial que Deus lhe deu, honre o nome que Deus lhe deu, honre as portas que Ele abriu, honre aonde Ele tem levado, honre, respeite a credencial de Deus, que Ele vai continuar agindo na tua vida.